Louis Vuitton, um nome que ecoa nos quatro cantos do mundo. A Louis Vuitton não é apenas uma marca de luxo, é a marca de luxo mais poderosa do planeta. É um ícone global de elegância e inovação, com uma enorme influência no mercado da moda. A marca se transformou em um símbolo de status, um emblema de luxo que se estende por vários segmentos, incluindo joias, relógios e perfumes. Com mais de 400 lojas espalhadas pelo mundo, a Louis Vuitton está avaliada em impressionantes 130 bilhões de dólares. Mas antes de se tornar essa potência, Louis Vuitton teve de enfrentar uma infância desafiadora, que começaria sua jornada em direção ao império que ele mesmo fundaria. No vídeo de hoje, iremos mostrar como um menino sem teto criou uma das marcas mais cobiçadas e valiosas do mundo. Essa é a história de Louis Vuitton. A nossa história começa no ano de 1821, em um vilarejo na França chamado de Anchai, localizado no meio do nada. Louis Vuitton nasceu nesse vilarejo, no dia 4 de agosto de 1821. Vindo de uma família muito humilde, seu pai, Javier, era carpinteiro, moleiro e fazendeiro, enquanto sua mãe, Corinne, confeccionava chapéus para ajudar a família a ganhar uma renda extra. Louis, provavelmente, nunca frequentou uma escola durante sua infância. Não há registros históricos que mostrem isso. Ademais, a escola mais próxima ficava a mais de 10 quilômetros de distância. Acredita-se que ele tenha trabalhado na lavoura da família em tempo integral, sem ter tempo de aprender a ler ou escrever. E ele trabalhava nos campos todos os dias até tarde da noite, apenas para produzir o alimento para sua família. É evidente que a família enfrentava sérios problemas financeiros. Às vezes, não tinham nem o suficiente para comprar alimentos. O jovem Louis nasceu em uma situação precária, que deveria tê-lo condenado a ter um futuro promissor. A vida do jovem piorou drasticamente quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Sua mãe faleceu, porém pouco tempo depois, seu pai se casou novamente. A nova madrasta era uma mulher controladora e manipuladora, criando brigas constantes entre os dois. Não aguentando mais a situação, Louis fugiu de casa com apenas 13 anos de idade. Sem se despedir de ninguém, saiu no meio da noite com destino a Paris. O problema era que Paris ficava a 360 quilômetros de distância e o jovem não tinha dinheiro nem para comprar comida. Sem opção, ele foi obrigado a caminhar longas distâncias por estradas de terra e dormir na floresta, muitas vezes com o estômago vazio e apenas um cobertor para se aquecer do frio. Nas aldeias por onde passava, ele fazia alguns trabalhos por comida ou moedas de pequeno valor. E assim, ele seguiu sua jornada a pé até Paris, dormindo nas florestas ao longo do caminho, ou onde pudesse encontrar abrigo durante as noites. Esses pequenos trabalhos foram importantes porque através deles, Louis aprendeu a trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Ele estava se tornando um habilidoso artesão. Louis demorou 3 anos para chegar em Paris. Pouco tempo depois, ele conseguiu encontrar um emprego em uma fábrica de baús e embalagens. Essa fábrica criava peças sob medida para clientes. Esse trabalho permitiu que o jovem conhecesse muitas pessoas da classe alta, que procuravam malas personalizadas para suas viagens. Durante anos, ele aprendeu tudo o que pôde sobre o ofício, até que em 1851, tudo começou a mudar. A imperatriz da França acabou se tornando uma cliente da fábrica e notou seu excelente trabalho artesanal. Impressionada com as suas habilidades, ela o nomeou como seu fabricante e embalador pessoal de baús, a maior honra que um artesão poderia alcançar. O jovem deixou de ser uma criança sem teto e de poucos meios para ser uma pessoa de prestígio entre a realeza, uma grande virada de chave. Mas Louis Vuitton tinha ambições ainda maiores para o seu futuro. Após se casar aos 33 anos, ele usou suas economias para começar o seu próprio negócio. Ele abriu em Paris sua própria oficina de fabricação de baús e começou a vender os seus próprios produtos. No entanto, Louis identificou um grande problema nas bagagens de sua época. Todas elas eram feitas de couro e tinham tampas arredondadas para que a água da chuva escorresse pela parte superior da bagagem. O maior problema dessas bagagens, além do peso, era que seu design dificultava o empilhamento, obrigando que os carregadores carregassem cada baú individualmente. Louis então começou a testar diferentes materiais para usar. Ele começou a fabricar baús com a parte superior plana,
o que tornava o empilhamento mais fácil e economizava espaço. Além disso, ele usou materiais mais leves e resistentes que a madeira pesada e o couro. Utilizando lona impermeável, ele fazia com que os baús Vuitton fossem mais duráveis e práticos, característica muito valorizada para quem fazia viagens longas, como os comerciantes e os nobres da época. O novo design marcou o início da bagagem moderna. A essa altura, ele já havia construído sua reputação profissional e constituído conexões com a elite da época. Assim, quando ele lançou sua nova linha de malas e baús, elas se tornaram um grande sucesso. Louis criou até mesmo um catálogo de seus produtos, permitindo que os clientes pudessem fazer pedidos sob medidas, entregues em domicílio. Apenas 2 anos após a criação de sua inovadora linha, elas foram consideradas um acessório elegante, um símbolo de sofisticação e status entre a classe alta da época. Isso consolidou sua marca como um acessório obrigatório para a elite. A marca se tornou tão popular que Louis estava recebendo pedidos de todo o mundo. Membros da realeza de lugares distantes como África e Egito e muitos outros estavam requisitando seus produtos. Diante do sucesso estrondoso, em 1859, ele abriu uma nova oficina, onde contratou mais de 20 artesãos para ajudá-lo a atender a crescente demanda. Naquela época, um crescente número de pessoas estavam começando a viajar cada vez mais de navios e trens. Como resultado, o número de clientes aumentou significativamente. Durante esse período, Louis já estava consolidado como um dos principais fabricantes de baús e já tinha uma reputação respeitável entre a elite europeia. No entanto, sua vida sofreu um golpe significativo que teve impacto em sua trajetória. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, uma das grandes tragédias que afetaram sua vida foi a Guerra da França, forçando-o a abandonar sua casa e se refugiar em abrigos superlotados com milhares de pessoas. Talvez uma das perdas mais significativas para Louis foi a morte de sua esposa Cécile, que faleceu no mesmo período de guerra. Além disso, a guerra e as circunstâncias políticas forçaram muitas empresas a fechar suas portas. Quando ele finalmente conseguiu retornar sua loja em 1871, ela estava toda destruída. Apesar do enorme revés, Louis conseguiu se reerguer. Durante e depois da guerra, ele se concentrou na qualidade e na inovação de seus produtos, o que acabou solidificando sua posição no mercado. Aproveitando-se da grande quantidade de imóveis que ficaram vazios devido à guerra, ele reabriu sua loja, só que dessa vez em uma localização bem privilegiada, entre os nobres da região. Em 1872, ele lançou um design totalmente novo e revolucionário: malas feitas de lona bege com listras. Isso se tornou incrivelmente popular entre as pessoas. As malas Louis Vuitton eram conhecidas pela sua qualidade excepcional e design inovador. Foi uma febre na época. Ao longo dos próximos 20 anos, Louis Vuitton continuou a trabalhar nessa nova loja em Paris, até a sua morte, aos 70 anos de idade. No entanto, o seu legado não se perdeu. Seu filho, Georges Vuitton, assumiu os negócios da família e expandiu a marca globalmente, como a abertura de uma loja popular em Londres, na Inglaterra. Naquela época, os baús Louis Vuitton eram tão populares que começaram a surgir várias falsificações ao redor do mundo. Foi então que, em 1896, Georges Vuitton lançou o icônico símbolo da Louis Vuitton, o LV, em homenagem a seu pai, o fundador da marca. Ele também teve a ideia de adicionar uma fechadura nos baús, o que tornaria impossível para os ladrões arrombarem. Em 1900, a empresa já contava com mais de 100 funcionários, continuando a crescer ano após ano. Todos os funcionários eram treinados até se tornarem especialistas na arte de fabricação de baús. Essa prática é mantida até os dias de hoje. Todos os funcionários da empresa treinam de 18 meses a 2 anos até se tornarem autorizados a produzir um item por conta própria. A empresa também começou a se expandir para uma linha totalmente nova, influenciada por uma das maiores figuras da moda, a Coco Chanel. Em 1925, Chanel encomendou uma pequena bolsa, um design criado só para ela. No entanto, ela seria produzida em massa e recebeu o nome de Alma. Isso foi um enorme sucesso, e a Louis Vuitton começou a produzir bolsas menores de couro, como a Kipau, a Speed e a Noé.
Antes desses modelos, as bolsas da época eram frequentemente vistas como deselegantes e volumosas, mas Louis Vuitton desempenhou um papel crucial para que fossem vistas como itens elegantes e desejados, associados à moda de alto padrão. Georges Vuitton morreu em 1936 e seu filho Gaston Louis assumiu os negócios. No entanto, quando ele assumiu a direção dos negócios da empresa, ela estava passando por um momento muito difícil. A França estava caminhando novamente para a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos contratos foram anulados, forçando Gaston a fechar a fábrica da Louis Vuitton em Paris. A única maneira de Gaston proteger os seus negócios era colaborar com a Alemanha nazista. Stephanie, autora do livro Louis Vuitton, uma saga francesa, revelou que a Louis Vuitton conseguiu abrir uma loja de alto padrão no térreo do Hotel do Parque durante todo o período da Segunda Guerra, pois colaboraram com o governo alemão. Enquanto isso, várias outras empresas foram obrigadas a fechar suas portas, porque se recusaram a cooperar com a Alemanha nazista. Um dos argumentos usados pelos proprietários da marca foi que Gaston fez o necessário para que a empresa sobrevivesse. Outras empresas, como a Coco Chanel, também colaboraram com os nazistas, a fim de garantir que seus negócios na França não fossem destruídos. Se não fosse essa colaboração, essas marcas provavelmente não existiriam nos dias de hoje. Com a morte de Gaston em 1970, seu genro Henri assumiu a direção da empresa. Mas ao contrário dos demais, Henri já tinha muita experiência no mundo dos negócios. Ao assumir a Louis Vuitton, ele foi capaz de elevar a marca a um patamar totalmente novo. Henri começou a fazer mudanças para transformar a Louis Vuitton de uma empresa familiar para uma grande corporação, como a conhecemos hoje. Ele mudou o modelo de negócios de atacado para varejo. Em 1978, a empresa já estava presente em vários países, incluindo o Japão. Ao longo de 6 anos, as vendas passaram de 29 milhões de dólares para 260 milhões de dólares. Em 1984, Henri tomou a decisão de abrir o capital da empresa. A Louis Vuitton vendeu 1 milhão de ações, cada ação avaliada em 63 dólares. Henri começou a abrir mais lojas ao redor do mundo. Em 1987, a Louis Vuitton atingiu incríveis 1 bilhão de dólares em vendas pelo mundo, algo muito além daquilo que o jovem Louis sequer imaginava. Além disso, a Louis Vuitton se uniu à gigante de bebidas de luxo, Moet Hennessy, conhecida pela produção de conhaque e champanhes. Juntas, as empresas formaram a LVMH. Essa união visava reunir recursos para a expansão ainda mais rápida. Infelizmente, após a fusão, Henri não conseguiu manter uma boa reputação com o dono da Moet Hennessy. Então ele recorreu a Bernard Arnault, um empreendedor imobiliário de sucesso que ele conhecia. Henri pediu para ajudá-lo a administrar a situação desconfortável. No entanto, convidá-lo para se tornar investidor foi um tiro no pé. Secretamente, Bernard comprou 43% das ações da Louis Vuitton. Henri sentiu-se traído com aquele que ele havia trazido para ajudá-lo e resolveu se afastar definitivamente dos negócios da empresa. Agora, pela primeira vez em quase 100 anos, ninguém da família Vuitton estava envolvida com a marca. Por um tempo, parecia que a empresa iria falir, mas Bernard sabia como reverter a situação. A empresa começou a se recuperar quando ela começou a fazer parcerias com vários designers durante sua coleção do 100º aniversário. Grandes nomes do mundo da moda começaram a criar suas próprias versões do logotipo Louis Vuitton. Eles criaram produtos que os clientes nunca tinham visto antes e, com isso, atraíram novamente a atenção dos consumidores e houve uma explosão de vendas. No final, todo o seu esforço de investir na Louis Vuitton valeu a pena. Em 2021, a revista Forbes o classificou como o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 233 bilhões de dólares. Bernard está quase sempre figurando entre as 5 pessoas mais ricas do mundo. Hoje, a LVMH possui mais de 70 marcas de luxo, fruto das aquisições e fusões que Bernard fez ao longo dos anos. Mas vale lembrar que todo esse império começou lá atrás, com um adolescente sem teto. Hoje, a Louis Vuitton continua a diversificar sua imagem com vários estilos modernos e vibrantes. Em 1997, o novo diretor criativo da empresa, Marc Jacobs, expandiu a Louis Vuitton
para novas categorias, como joias, relógios e óculos de sol. Hoje você pode ter um baú de couro da Louis Vuitton pela bagatela de 125 mil dólares. Mesmo com os altos preços dos seus produtos, a Louis Vuitton continua sendo uma marca que milhões de pessoas desejam. A Louis Vuitton hoje é a marca de moda mais valiosa do mundo, avaliada em mais de 130 bilhões de dólares, com mais de 400 lojas espalhadas pelo mundo. A Louis Vuitton chegou ao Brasil em 1989. Ela conta com lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e conquistou muitos consumidores que valorizam produtos de luxo e alta qualidade. O que você acha da Louis Vuitton? Você acha que os altos preços dos produtos é devido a toda essa propaganda? Ou acha que a qualidade dos produtos justificam os preços? Deixe sua opinião logo abaixo. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo, onde abordaremos histórias semelhantes. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar essas informações com amigos. Até a próxima!